Bom dia, pessoal. Conforme o resultado da votação entre máquinas virtuais e SQL na nuvem, o SQL foi um ganhador. Então, hoje eu vou estar mostrando como é que a gente cria essa estrutura. Então, o que é o Terraform? O Terraform ele é uma ferramenta, ele é um binário que lê um arquivo padrão HCL, né? Ele é bem parecido com o YAML, e com isso ele executa as instruções que estão dentro desse arquivo. Tá? Então, a gente vai estar criando esses arquivos para criar nosso servidor. Então, eu vou estar saindo de cena agora. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar alguns arquivos para botar essas instruções lá dentro. E o primeiro arquivo que eu vou criar aqui vai ser o providers.tf. Por quê? Porque dentro desse arquivo eu vou dizer qual o provedor que eu vou utilizar para a nuvem, que no meu caso vai ser a Azure. Então, como é que a gente faz isso? Eu estou utilizando o Visual Studio para escrever nossos códigos. Legal que ele tem bastantes extensões, então ele auxilia no nosso processo. Então eu vou criar o primeiro arquivo, que é o providers.tf. Esse aqui é o arquivo, e agora eu vou botar a instrução para ele começar a se alimentar. O que eu preciso botar primeiro como instrução aqui dentro, né? O provider, né? Legal, como eu já estou com a extensão, ele já me sugere algumas coisas, tá? Então eu vou utilizar provider Azure RM. Certo? Eu vou criar aqui dentro isso é necessário, é requisito para esse arquivo provider, né? Então eu vou botar aqui features. Beleza, eu não preciso colocar nada aqui dentro, tá? Simplesmente abrir e fechar elas, tá? Então aqui agora eu vou botar a versão do Terraform que eu vou utilizar e eu vou botar o valor dele. Eu vou usar a última versão, tá? Então eu vou botar a 2.38.0. Com isso, deixa eu abrir o terminal aqui, eu tenho que inicializar para ele fazer os downloads do plugin. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar um Terraform init para ele iniciar, que ele vai se conectar lá na HashiCorp e vai fazer o download do provider, que é a versão que eu defini ali. Beleza, agora ele está inicializado. Se eu tentar dar agora não tem nenhuma instrução aqui, mas se eu tentar dar um Terraform plan, ele já vai. Beleza, não tem nenhuma alteração porque ele não tem nada lá dentro, tá? Deixa eu adiantar aqui para ficar mais limpo. Isso. Beleza, ficou bem clean aqui o nosso. Beleza, aqui tá salvo. Nesse cara a gente não vai mexer nada nele por enquanto, tá? Depois a gente vai adicionar mais umas instruções aqui, mas nesse momento a gente não vai fazer mais nada. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar um outro arquivo, que é o main, tá? O main, nele que eu vou declarar tudo que a gente vai fazer, tá? A gente pode criar outros arquivos, sim, mas é um padrão, vamos dizer assim, né? O pessoal utilizar o main como início, tá? Então, main.tf. Aqui ele. O que a gente vai botar agora de início? O que a gente precisa criar, né? Na Azure a gente trabalha por grupo de recursos, né? Onde são uma abstração como se fosse alguns isolamentos dentro da plataforma, né? Como se fosse unidades para a gente armazenar nossos recursos lá dentro. É um grupo de recursos, né? Resource Group. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar primeiro esse Resource Group. Como é que a gente cria? A gente vai usar uma instrução de Resource Group. Como é que a gente vai fazer? A gente quer criar um Resource, né? O nome dele vai ser o tipo, né? Vai ser o Azure RM underline resource group. O nome que eu vou dar para ele, né? O nome para essa instrução, no caso eu vou botar aqui lab 01. E aqui embaixo agora eu vou botar os parâmetros que eu quero. O nome dele. No caso eu vou botar aqui lab 01.resource. Dentro de aspas, tá? E agora a próxima coisa, qual a localização?
localização em qual região que eu quero botar. No caso aqui eu vou botar na que hoje para mim é mais barata, né? É a East US2. Beleza, isso aqui que eu preciso para criar. Opa, Azure RM Resource Group e o nome, perfeito. Isso aqui é a primeira coisa que a gente vai criar. Só que para isso, né, a gente precisa ter, a gente tem algumas necessidades pelo nosso provedor. Que o que é? A gente precisa ter dados de conexão, né? Então a gente precisa dos dados que são a nossa Subscription ID, Client ID, Secret e Tenant. Como é que a gente tem isso, tá? A gente cria, né? A gente cria uma conta de um Service Principal, né? Que é uma conta de serviço lá, que é esse serviço que vai fazer essa autenticação. Como é que a gente cria esse cara? A gente vai usar o AZ Client. Daí a gente vai usar a instrução, né? A gente vai criar o AZ Client. A gente quer criar um Service Principal. O modelo que ele vai criar é o RBAC. Depois eu posso fazer um vídeo explicando exatamente sobre esses parâmetros aqui, tá? E o nome para ele, no caso, eu estou exemplificando aqui, que é o LabSQL. Então, a gente vai executar esse comando. Ele vai estar criando esses dados para nós lá. Ele já me dá os dados da subscription, a gente já pode pegar essa informação. Vamos deixar ele terminar de criar. Ele está criando. Pessoal, nesse vídeo aqui eu estou focando no SQL, tá? Então esses pré-requisitos eu posso fazer um outro vídeo, tá? Então vocês comentem se vocês querem ver outro vídeo ou não. Então, com base nesses dados aqui, né, que eles estão ocultos para vocês, né, eu vou criar essas variáveis para serem alimentadas, tá? As variáveis que a gente precisa criar são Subscription ID, Client Secret e Tenant ID. Então, onde é que a gente vai botar essas variáveis, tá? A gente vamos criar um arquivo aqui, um outro arquivo, que é o variables.tf. Tá? Dentro desse arquivo variables.tf, a gente vai criar nossas variáveis. Como é que a gente cria as variáveis? A gente vai escrever a instrução variable, né? E como a gente já tem o plugin, ele já nos auxilia, né? Qual é a primeira instrução que a gente vai botar dentro dele? Que é a Subscription ID. Então o nome dela vai ser Subscription ID. E a gente vai definir o tipo dela. O tipo dela vai ser string, né? Beleza, Subscription ID string. Vamos usar esse mesmo padrãozinho aqui. Opa. Então a gente vai precisar criar o Subscription ID, a gente vai precisar criar do Client ID, o Secret e o Tenant ID. Beleza, tá aqui dentro. Então agora se a gente der um Terraform pleno, ele já vai começar. Ó, ele está pedindo aqui, ó, o Client ID. Qual é o nosso Client ID? Por que ele está perguntando? A gente digita essas instruções e a gente está utilizando elas aqui dentro, só que não tem nenhum valor, a gente só define as variáveis. Então a gente pode digitar os valores ou criar um arquivo para responder essas perguntas, né? Que é o que a gente vai fazer. Olha, deu erro ali porque ele não foram alimentados. Então o que a gente vai criar aqui agora, a gente vai criar um arquivo chamado variables auto tfvars, que vai ser esse arquivo que ele vai utilizar para responder essas perguntas. Que a gente vai alimentar essas variáveis, né? Então, qual vai ser as instruções que a gente vai botar lá dentro? A gente vai alimentar essas variáveis. Então a gente já está alimentando elas aqui. Então se a gente der agora o nosso main, ó, tá aqui o nosso resource, a gente vai dar o Terraform Plan, ele já vai fazer essa validação. Então agora ele vai executar a instrução e ele vai dizer, ó, ele está criando um recurso com base nas instruções que a gente colocou, na location que a gente definiu e com esse nome. Então ele já vai começar a criar.
Beleza, a gente já tem nosso resource group, que é um pré-requisito, né, para o nosso ambiente. E agora a gente vai criar um outro que vai ser o nosso servidor de banco, né? Então a gente vai chamar a função resource de novo. Vai ser Azure rm underline ms sql underline server. O nome, né, para essa instrução, eu vou utilizar o mesmo padrão, vai ser lab01. E agora aqui dentro a gente vai colocar os parâmetros que a gente quer, que a gente precisa, né? São muitos parâmetros, a gente não vai alimentar todos, a gente vai colocar o mínimo para a gente poder utilizar. Então eu vou estar colocando aqui os dados de aqui, só vamos deixar adiantado. Beleza, qual vai ser o nome do nosso servidor? O resource group ele já vai utilizar os dados da instrução anterior para se alimentar. A localização ele vai utilizar a mesma localização que está nessa outra instrução. A versão do banco que a gente vai utilizar, a conta de administrador e a senha do banco. Do servidor, no caso, né? Então, se a gente salvando esse arquivo, se a gente rodar o Terraform Plan, ele já vai fazer essa validação para nós, para ver se ele vai conseguir criar. Então, beleza, ó, ele está dizendo que vai adicionar dois recursos, o Resource Group e o SQL, e aqui são os parâmetros que a gente consegue colocar aqui dentro, ó, a localização, se ele vai estar acessível pela internet, o nome do servidor, né, versão, o nome completo do servidor, né, então a gente pode estar manipulando isso. Então ele está dizendo que ele vai adicionar dois recursos, não vai mudar nada e não vai destruir nada. Não vamos mandar aplicar ainda, vamos terminar a nossa instrução. A próxima instrução que a gente vai colocar aqui vai ser para criar a base de dados. Tá? Lógico, o pessoal que é DBA geralmente cria database na mão lá conectado pelo Visual Studio. Tá? Então aqui é só mais uma opção para criar já dentro do código. Porque a nossa ideia, né, é evitar o retrabalho. Então a gente consegue colocar dentro do processo até a criação, né, do processo de IAC, a gente pode colocar até a instrução para a criação de tabelas, criar todo o processo. Então a gente só executa a gente pode colocar tudo isso dentro de um pipeline, onde ele cria o servidor e tem um próximo passo que é alimentar as tabelas. Então a gente ganha tempo. O que a gente vai criar? Um recurso que é o SQL, que é a database, né? Então a gente vai usar a mesma coisa, né? Resource, né? O nome da instrução que eu quero utilizar, que vai ser Azure RM MS SQL Database. O nome para essa instrução eu vou colocar a mesma instrução. E aqui dentro agora eu vou colocar os dados que eu quero utilizar, certo? Então o que eu quero criar? Eu quero criar uma database, então eu vou definir o nome dela aqui. Então vai ser name, né, e o nome da database. No caso eu vou botar aqui como lab01.db. Qual servidor que ele vai utilizar? Então eu já vou indicar o ID do servidor. Então vai ser server underline ID, né? Isso é o bom do Visual Studio, né? Então ele já vai me autocompletando com o que eu preciso, né? Não do Visual Studio em si, né? Mas do plugin que ele tem para o Terraform. Então beleza, ele vai se alimentar com ID. A próxima instrução, eu vou criar aqui um storage account, tá? Para a gente fazer o armazenamento de auditoria, de log referente a esse SQL, tá? Então, qual vai ser o recurso que eu quero utilizar? Vai ser um storage account, vai ser um resource do tipo storage account. O nome dele eu vou seguir a mesma linha. E os parâmetros para esse storage account, que vai ser nome, resource group, tipo de replicação, então vamos adiantar aqui,
Beleza, tá aqui, né? Eu botei o nome dele de SA, né? Storage Account, Lab 01. O tipo de tira vai ser Standard. O método de replicação dele vai ser esse, né? LRS. A próxima item que eu vou botar aqui vai ter a parte de auditoria, né? Pra gente poder auditar o que está sendo feito. Como a gente não tem gerência desse servidor, alguns dados de auditoria a gente não tem, então a gente tem que armazenar isso num local, né? Porque aqui a gente está trabalhando diferente, a gente está utilizando o modelo SaaS, né? A gente não está utilizando o modelo IaaS, que é um servidor com SQL instalado, então a gente está utilizando o SQL como serviço. Qual é a próxima instrução que a gente vai utilizar? Vai ser para criar essa auditoria, né? Então, mesma coisa, resource, o nome da instrução, né? Vai ser a auditoria estendida, né? Uma política de auditoria estendida. O nome dela vai ser Lab 01. E aqui a gente vai colocar os parâmetros que a gente precisa, né? Que vai ser Database ID, Endpoint, número de dias de retenção. Deixa eu pegar aqui. Número de dias de retenção. Aqui, então vamos adiantar. Então aqui eu estou dizendo de retenção de 30 dias, a gente pode aumentar esses dias, né? Eu vou deixar um padrão de 30 dias. O default é 6, tá? Então, mas eu vou deixar de 30 dias para a gente ter um histórico. Aí fica sempre a critério do negócio, né? Como o negócio demanda. A próxima instrução que a gente vai colocar. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser o firewall, né? Regras de firewall para a gente poder ter acesso a esse servidor, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Mesmo seguindo o padrão, resource. A instrução que eu vou utilizar vai ser o SQL Firewall Rule. O nome para ele vai ser o nosso padrão. E aqui agora eu vou colocar o nome da regra, qual IP que vai ter direito de acesso. Essa parte de acesso público assim, né, não é uma prática que geralmente o pessoal utiliza, tá? Geralmente para te acessar um SQL, ou tu faz através de um servidor que está na nuvem, faz bastante restrição, né? Coloca na mesma rede. Como aqui é fins didáticos, eu estou liberando para o meu IP externo aqui da minha máquina. Tá. Com base nisso tudo, a gente já vai conseguir rodar o nosso código. Então, vamos botar aqui, vamos rodar o pleno para ele validar, para ver se não tem nenhum erro de sintaxe, que pode ter. Beleza, ele vai rodar o teste e vai dizer o que ele vai fazer. Beleza, ó. Ele está dizendo que ele está adicionando 6 recursos. Então, aqui a gente pode ver, ó, tudo que ele está executando. Né, bastante instrução, está criando a nossa regra de firewall, está criando nosso storage account, nosso resource group, o SQL e aqui a database. O que mais que ele está fazendo aqui? Aqui ele está criando o database, né, o DB01. Aqui ele está criando a política estendida do SQL. Aqui está criando o servidor, o resource group, a regra de firewall e o storage account. Certo? Então aqui está toda a instrução de tudo que ele vai fazer. Como é que a gente vai aplicar isso? A gente vai dar um Terraform Apply. Ele vai executar essa validação de novo, né? Que daí ele vai executar e vai nos perguntar: você quer realmente executar isso? Olha, ele mostra tudo que vai ser feito. A gente pode validar. Como a gente já rodou o pleno para validar, a gente já sabe o que ele vai fazer. A gente dá o yes aqui agora. Beleza, agora ele com yes ele vai conectar no nosso provider e vai começar a criar. Eu vou estar parando o vídeo aqui porque ele vai demorar alguns minutinhos, tá? Quando ele concluir eu volto, daí a gente valida tudo que foi feito. Beleza, pessoal, então agora se a gente for olhar aqui, ó, já criou, certo? Ele criou todos os itens que a gente escreveu no nosso arquivo, então o apply complete, resource adicionado. Aqui tem tudo que ele fez, ó, então até que ele não demorou muito. Tá aqui todo o processo que ele fez. Então agora se a gente acessar nosso portal na Azure, a gente vai ver que já esses itens já estão lá dentro. Aqui, ó,
no nosso Research Group, Lab01 Research, como a gente define o nosso código. Acessando dentro dele está aqui, ó, o nosso Storage Account, o nosso servidor SQL e a nossa base. Se a gente acessar aqui, ó, o servidor e for no SQL Database, está aqui ela. Beleza, então agora, se chegar num caso assim, eu preciso adicionar mais um database, né? Como é que a gente vai fazer? Vocês vão ver que o procedimento, isso é o bom do IAC, né? A gente tem esse ganho, a gente vai copiar só esse bloco. Lógico, esse aqui eu estou fazendo tudo num arquivo só. A gente pode criar módulos, né? Até eu posso fazer um próximo vídeo. Comentem aí se vocês querem um próximo vídeo falando sobre módulos. Daí a gente já trabalha com módulos utilizando em cima de SQL. Então o que a gente vai fazer aqui? A nossa database que a gente vai criar vai ser a database 02. Né? Eu só copiei o bloco referente ao database. Eu vou utilizar o mesmo servidor. Vou criar um novo database. Esse vai ser o nome da instrução, o nome do database. Eu vou salvar o arquivo e vou botar ele validar. Olha, vai planejar de novo, vai executar o plano. E agora vocês vão ver que ele não vai tentar criar toda a estrutura novamente. Ele simplesmente vai dizer que já tem itens e ele só vai adicionar mais um. Olha, validou. E ele diz aqui, ó, que ele vai adicionar um recurso. Qual recurso que ele vai adicionar? Esse novo database. Está aqui o nosso database que ele vai criar. Ele está utilizando aquela instrução, né? Database 2. E vamos dar um apply. Eu vou deixar filmando que vai ser bem rápido essa criação. Então, com base nas nossas credenciais que a gente armazenou no nosso arquivo que a gente tem ali a instrução dentro do providers e no tfvars, ele vai se conectar no nosso provider e vai executar o processo. Beleza, agora ele está pedindo um yes, né? Beleza. E ele vai começar a fazer a criação. Então ele já está criando. Se a gente voltar, quando ele concluir, a gente já vai acessar a nossa interface lá, nossa base já vai estar criada. Se a gente entrar aqui, ó, vamos ver nos databases. Olha, ele não criou ainda. Vamos voltar aqui. Está criando. E a gente colocando isso dentro de uma estratégia de AC, tá? Dentro de um pipeline, seja com Azure DevOps, com Jenkins ou outra ferramenta, a gente pode armazenar todos esses códigos nossos num GitLab e fazer essas ferramentas monitorar. Quando tiver alguma alteração, ele vai lá e executa o pipeline automático. Né? Então a gente começa a trabalhar com agilidade, né? E a gente ganha tempo nisso, que a gente não precisa estar desprendendo o nosso tempo com essas execuções, né, com tarefas recorrentes. Ó, já criou, ele demorou 1 minuto para fazer esse processo, está adicionado o recurso. Se a gente acessar a nossa interface, ele já está aqui. Ó, né, então essa é a vantagem. Preciso remover, né? Mesma coisa, a gente só tira a linha o item que a gente quer e a gente roda o apply. Só que agora eu vou rodar ele de uma outra maneira, tá? Eu vou mandar executar o plano e eu vou mandar ele já aplicar. De ganhar tempo. Como eu já sei o que ele vai fazer, né? Não, melhor. Tá, isso aí. Ó, vamos botar rodar aqui. Quando ele executar o plano ali, eu mostro. Como é que ele mostra quando ele vai destruir. O verde, né? A instrução verde é quando ele vai criar. Tem a instrução amarela quando ele vai fazer uma modificação. E tem depois a instrução vermelha, né, que é quando ele vai destruir. Né? Vermelho para chamar bem a atenção, né? Ó. Opa. Sim. Eu mandei dar o output pro plano e mandei ele aplicar o plano. Tá. Então aqui, ó. Até bom. Agora que a gente vê aqui, ó, ele está dizendo que ele vai destruir, que ele vai excluir. Então agora ele vai... Como eu já tenho o plano, né, ele já executou a instrução do plano, eu só vou mandar executar o plano. Então agora ele já vai destruir.
Olha, ele está destruindo. Beleza, já destruiu o recurso. Então a gente já manipulou, a gente criou o recurso e a gente excluiu. Se a gente acessar a nossa interface agora aqui, ó, já não tem mais nada. Certo, então, beleza. Tá, como é que a gente conecta nesse database, tá? Eu vou fazer a conexão. Como é que ele sabe se ele vai só adicionar, se ele vai só destruir? Baseado nesse arquivo aqui, ó, que é o tfstate. Aonde aqui ele mostra tudo que ele criou, né? O que já existe, a gente não consegue, o que foi criado manualmente via portal a gente não consegue, certo? Mas se a gente for olhar aqui, ó, aqui tem tudo que ele criou, então a gente consegue ter esse ganho. Tá. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente conecta nesse servidor para validar que tá tudo certo, né? Eu já tenho uma extensão aqui, ó, para SQL Server, né, do Visual Studio, então eu vou conectar nesse servidor. Eu só vou pegar os dados de usuário e senha aqui. No tfstate aqui eu vou pegar também a URL do servidor. A gente podia pegar via portal, mas vamos usar tudo que a gente tem aqui. Tá, então vamos adicionar uma conexão, o nome do servidor. Não quero conectar diretamente numa base, então vou utilizar tipo SQL Login. Vou colocar a senha do administrador e a senha. Se for tudo certo, os dados de conexão, ele já vai criar o profile aqui, já vai atualizar e já vai me conectar. Tá aqui, estamos conectados no servidor. Ó, tá aqui o database 01. Tá, como é que eu vou ter certeza que a gente está nesse servidor, né? Vamos aqui no nosso main e vamos voltar àquela instrução do database. Vamos salvar. Vou dar o plano e vamos mandar aplicar o plano. Beleza, ele vai criar mais um database só pra gente ver essa mudança acontecendo lá. Ó, tá adicionando. Aqui ele vai mostrar o que ele vai fazer. Vai correr na tela, né, o que ele vai fazer e já vai começar a aplicar. Ó, tá adicionando um recurso, que é aquele database. E ele já vai começar a aplicar. Então essa é a agilidade do IAC, né? Então, tudo num código, limpo, né? A gente tem as instruções, a gente sabe o que está fazendo, já fica mais fácil para documentar e até versionar num Git. E inserir dentro de um pipeline de automação, né? De CI/CD. Beleza, ele está criando recursos. Aí pode chegar, mas se eu criar via interface, né? Se criar via interface e a gente rodar o código, ele vai ver que tem essa alteração e vai matar. Vai excluir no caso, né? Se eu criar um database e mandar rodar o plano, ele vai ver a diferença e vai excluir o que tem lá. Então, não dá para mesclar, vou fazer um pouco via interface e um pouco via código. Não, vamos fazer tudo através do código, já para automatizar esse processo. 50 segundos para criar. Beleza, criou. Tente acessar nosso VS Code aqui agora. Opa, aqui. Né? A gente dá vamos dar um refresh aqui. Opa. Vamos dar um refresh aqui. Já vai ter a outra database aqui dentro. Tá aqui outro database. Então, manipulamos, né, exatamente todo o processo para criação de servidor na nuvem. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, compartilhem e se inscreve no canal. Valeu, gurizada.